Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé, deste domingo, dia 7 de julho de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, Rádio da Diocese de Caxias do Sul, no primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, depois na reprise das 10 às 11 da noite, também pelas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul, além do Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, nos domingos a partir das 9 horas da manhã, e a TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Nós agradecemos a você pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje nós estamos gravando o Razões da Fé de uma forma diferente. Não estamos nos estúdios da Rádio Miriam, eu estou no centro de pastoral da nossa diocese, porque o nosso convidado está a alguns milhares de quilômetros aqui da nossa diocese, mas com o coração certamente por aqui. Nós estamos recebendo o padre Marciano Guerra, que é padre da nossa diocese de Caxias do Sul, com formação em filosofia pela Universidade de Caxias do Sul, em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e atualmente ele é mestrando em teologia com especialização litúrgico-pastoral em Pádua, na Itália. Olá, Padre Marciano, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe. Uma alegria estar aqui no Razões da Fé para conversar um pouquinho sobre liturgia, também sobre a experiência de estudos aqui em Pádua, no Instituto Litúrgico Pastoral, assim se chama a instituição onde eu estudo. Ele é ligado ao Pontifício Instituto Santo Anselmo de Roma, mas acontece as aulas, todo o programa e esse tempo de estudos aqui na cidade de Pádua. Muito obrigado pelo convite e vamos conversar um pouquinho. Perfeito. E o nosso tema de hoje, liturgia católica, fé e vida ou memória estática? É uma pergunta que vai nos guiar ao longo desse nosso programa, também para nós podermos compreender a história da igreja, também nesse contexto da liturgia, e o que vai nos trazendo para o que nós celebramos atualmente. Padre Marciano, qual a relevância da liturgia hoje para a vida espiritual e comunitária dos fiéis? Olha, tem uma relevância central, né? Em primeiro lugar, porque a gente pode partir da nossa experiência concreta. Se nós temos fé, até se pode dizer assim, se nós temos uma experiência de fé, se nós acreditamos em Jesus Cristo, em Deus nosso Pai, no Espírito Santo, na sua igreja, e se nós participamos de uma comunidade de fé, com os mais diversos níveis de participação, de ligação com a nossa igreja, nós o fazemos a partir de uma experiência litúrgica, de uma experiência litúrgico-sacramental, né? A partir do batismo, que é o sacramento porta, né? Nós ingressamos nessa comunidade de fé, mas depois o batismo, ele é realizado, é atuado, ele é atualizado na medida em que nós também
temos uma vida sacramental, ordinária, através da celebração dominical, da palavra, da Eucaristia. Então a gente parte disso, né, de que sim, tem uma importância central porque é a experiência que nós fazemos, né, e quem não faz essa experiência, de algum modo, não se sente, ou se sente ligado, mas de uma forma, entre aspas, imperfeita, né? E depois é o que nos ensina também, formalmente, né, o Concílio Vaticano II, na Sacrosanctum Concilium, vai dizer que a liturgia é ação sagrada por excelência. Ele diz assim, né, no número 7, que nenhuma ação da igreja se iguala à celebração do mistério de Cristo. Então, ela é a ação mais alta, mais importante, mas não importante na medida em que é isolada, né? Porque depois nos outros números, no 8, no 9, do 10, vem aquelas afirmações que nós conhecemos bem, a liturgia como fonte e cume da vida cristã, né? Então ela não esgota a ação da igreja. Então, se de um lado a gente diz que ela tem um papel central, ela também não esgota a ação da igreja, mas ela faz essa articulação entre as diferentes ações da vida da igreja, da vida das nossas comunidades e, como você colocou na pergunta, né, da nossa vida pessoal. Nós não moramos na igreja, né? Quando a gente era criança, talvez a gente pensasse que o padre morava na igreja, né? Ele mora na casa paroquial, né? Mas ninguém mora dentro da igreja, né? Mas a gente, participando do culto, participando da liturgia, nós temos ali uma fonte na qual nós bebemos para viver a nossa vida de fé, mas também as comunidades alimentam a sua vida de fé ali. Então, esse jogo pessoal comunitário, não há oposição. São duas realidades, sim, polares, né? Mas que elas estão sempre na liturgia cristã, estão sempre unidas, né? Então, sendo bem concreto, né? Nós participamos da liturgia e aquela celebração alimenta a vida de caridade, o meu modo de olhar o mundo, o meu modo de me colocar diante das pessoas, como também na vida de uma comunidade. Às vezes nós temos catequese, pastorais, compromissos de manter as nossas festas, os eventos, os trabalhos no salão, toda a descrição daquilo que faz uma comunidade cristã, seja na nossa Diocese de Caxias, pensando bem concretamente. Mas, para nós, sempre a liturgia é a ação que a igreja realiza por excelência. E ligada a essa ação, ou ganha sentido nessa ação, tudo aquilo que uma comunidade cristã realiza e também, pessoalmente, toda a nossa vivência. Parece uma coisa, isso que eu estou dizendo, é muito simples, né? Nós todos acreditamos nisso. É muito bonito porque nós cremos nisso porque nós somos filhos já do Concílio Vaticano II, da Sacrosanctum Concilium e da Reforma Litúrgica. Veja que isso que eu estou dizendo, para dar um exemplo, né, lá nos anos 1914, um, um teólogo, né, um padre francês, ele escreveu sobre isso, né, Festuger. Ele era mais da área da filosofia, mas era um monge. E ele diz, olha, a liturgia é a biologia da igreja, é a fisiologia da igreja, né? E ele foi quase condenado por isso, né? Porque existia uma visão de que a liturgia era uma ação, praticamente uma cerimônia, que tinha o seu papel, a sua importância, mas, por exemplo, a espiritualidade deveria ser encontrada em outras coisas, em outras, nesse caso, devoções belas, justas, né? Não por isso, mas o Festus vai dizer assim, não. A oração comunitária da igreja é aquilo que é a identidade da igreja, né? E ele foi, né, sobretudo pela tradição mais jesuítica, né,
parisiense foi dito, não, não é isso, né? E tem toda uma história ligada a isso, mas para nós é central isso. A liturgia é sim o evento, o acontecimento central na nossa vida de fé, e a partir dessa experiência, não isolada, mas ela ajuda a ler e a compreender e a formar aquilo que é o nosso ser cristão ao longo de uma vida, né? Perfeito, Padre Marciano. Acho que é bem importante isso que tu traz. Nós somos já filhos do Vaticano II. Sim. Né? Nossos pais, nossos avós não eram filhos do concílio, pegaram a transição. Nossos pais pegaram essa transição, né? E aqui a pergunta, nós falávamos em off antes de iniciarmos a gravação, sobre, né, o caminho que o Padre Marciano está fazendo em Pádua, de estudo, e que ele também trazia a instrução, a carta pastoral do Papa Francisco, Desiderio Desideravi, sobre a questão litúrgica, né, sobre a formação litúrgica do povo de Deus, e como um passo para a recepção também, sempre cada vez mais do concílio. E aí a pergunta, né? Como a liturgia foi evoluindo na igreja, para chegarmos na Sacrosantum Concilium e para chegarmos a Desiderio Desideravi, durante esse pontificado do Papa Francisco? Aqui é muito belo estudar a história da liturgia, porque nós temos. É muito fácil a gente também fazer uma leitura, e é normal que a gente faça essa leitura, uma leitura rápida, superficial até, né? É aquilo que talvez a gente, entre aspas, faz também aqui, né? Vamos dizer assim, como que chegamos a Sacrosantum Concilium? A gente sempre vai dizer algumas coisas mais fundamentais que a gente considera mais elementares, digamos, né? Mas a nossa liturgia tem um processo de 2000 anos de desenvolvimento, né? A gente conhece aquilo que o Novo Testamento fala sobre o culto, né? Seja a centralidade da última ceia, mas não só da última ceia, né? Mas Jesus é alguém que, antes da morte, mas também depois, os relatos da ressurreição colocam o banquete, né? O estar à mesa celebrando a vida através de uma ação ritual, com um caráter muito familiar como um elemento central, né? Então a gente vê isso no Novo Testamento, a gente vê nos relatos da última ceia, a gente vê nos escritos de Paulo, nos Atos dos Apóstolos, né? Dizendo que ali a comunidade ela se reunia para celebrar, né? Para a fração do pão, né? Que era digamos assim, o primeiro nome da Eucaristia. Então a gente tem no Novo Testamento, isso poderia dizer muito mais, né? Ali um paradigma, né? Que o culto, a celebração, a liturgia, né, usando uma linguagem, um termo que é mais próximo a nós, faz parte de todos os eventos ligados à salvação, né? É até muito interessante um dos professores aqui, numa ocasião, disse assim, olha, talvez, né, provavelmente os apóstolos entenderam o que aconteceu na Sexta-feira Santa a partir do fato de que Jesus tinha celebrado aquela última ceia pascal, né? Em que ele disse: Olha, o meu sangue derramado por vocês, o meu corpo dado por vocês é salvação, né? Então a gente começa a partir de um paradigma, podemos dizer assim, bíblico, para uma experiência que vai ali no período da patrística, seja aquele período em que o cristianismo era. Existia o culto, as autoridades romanas sabiam que existia o culto. Nós temos períodos diversos de um pouco mais de liberdade, de perseguição, mas nos primeiros, pelo menos 2, 3 séculos ainda, a liturgia era um banquete com o modelo daqueles outros banquetes que aconteciam
na cultura greco-romana, e no meio desse banquete, que era realmente um comer, né, como Paulo atesta na carta aos Coríntios, existia esse render graças, né, esse rendimento de graças pelo pão e pelo vinho, né? Então começa com isso para um desenvolvimento, né? Depois, quando tem a liberdade de culto e a transformação do cristianismo em religião oficial do Império Romano, tudo isso no século IV, e a partir do século IV, então, um grande desenvolvimento da liturgia a partir de ritos, de celebrações próprias, né? Eu estive agora alguns dias em Roma para fazer um estudo sobre a liturgia do sexto e sétimo século, sobretudo, as chamadas liturgias estacionais, em que o Papa ele saía do Laterano, né, São João do Latrão, onde ele morava, né, o Papa não morava em São Pedro, né, mas a Catedral de Roma é São João do Latrão, e ele saía dali durante diversos momentos no ano, 30, 40 momentos no ano, para celebrar nas igrejas. E ali nós temos uma descrição desse rito, com coisas lindíssimas, né? Por exemplo, explicitamente se diz naquele momento, século sexto, sétimo, que todas as pessoas bebiam do cálice, bebiam, comiam do pão e bebiam do cálice, né? Para dar um exemplo, né? Para dar um exemplo daquilo que é a riqueza desses ritos em Roma, depois também ao norte, né, da Itália, todo o desenvolvimento dos ritos mais ligados à região da França, Espanha. Então a gente tem uma abundância desses ritos. Depois, né, tem o início ali da Idade Média, um desenvolvimento também nesse processo até chegar ao Concílio de Trento, né? Trento faz o quê? Trento, para oferecer uma resposta também à Reforma Protestante, eles pegam um dos ritos que era usado, que era o mais usado naquele contexto, sobretudo italiano, mas que era um rito ligado à Cúria Romana, né? Era um rito que a Cúria celebrava, né? Por isso você não tem mais uma participação ampla da comunidade, do povo, como nós temos no primeiro milênio, né? Porque foi escolhido por Trento um modelo de celebração, né? Que tem a sua beleza, a sua verdade, né? Naturalmente. Então a gente tem todo um processo para chegar, né, no século XIX e XX em perceber assim, olha, como foram feitas outras reformas, nós também precisamos fazer uma reforma. Então o mais importante é entender assim que o Vaticano II não é uma ação isolada no meio, né? Não, ele é um processo, né? Tem um exemplo de um grande, que hoje inclusive é beato, Antônio Rosmini. Em 1848, portanto, mais de 100 anos antes do concílio, ele escreveu um livro sobre as 5 chagas da igreja. Ele olhou para Jesus com as chagas e disse: quais são as chagas da igreja hoje? E a primeira chaga que ele escreve é a separação entre o clero e o povo, na liturgia. E aí depois nós temos todo um desenvolvimento, nós temos Pio X, que tem toda uma abordagem doutrinal antimodernista, mas que na liturgia ele viu que precisava fazer uma reforma, fez uma reforma no canto, fez a reforma adiantando a idade da comunhão. O próprio Pio XII, né, ele começa a reforma, né? Ele, de um lado, né, num texto se chama Mediator Dei, ele diz assim, olha, temos que ir com calma, o movimento litúrgico, que era toda uma efervescência de discussões, de estudos sobre a história, tudo isso, ele vai dizer assim, olha, temos que ir com calma no movimento litúrgico, porque, e vai apontar elementos. Mas pouco tempo depois, ele já começa a reforma, né? Então, o Pio XII faz já a reforma da Vigília Pascal em 51 e 55 ele faz a reforma da Semana Santa. Então, quando João 23 assume, está na mesa dele a reforma litúrgica,
né? E já era uma linguagem de que precisa fazer a reforma. E ele diz assim: olha, vamos esperar o concílio, porque por isso ele dá uma ajeitada no missal, né? Com aquilo que já tinha sido feito de adaptações, publica o missal. Nós temos o missal de João 23, mas que é um pouquinho requentado, arrumado algumas coisinhas, e aí o concílio depois vai fazer a reforma. Então, o mais importante aqui, claro, se pode dizer muita coisa, mas aquilo que você diz, a gente chega no concílio com uma necessidade de fazer essa reforma, por muitos motivos, e que talvez hoje quem chega e diz assim, não, mas o concílio é uma ação. Não, não, não é uma ação isolada, é um processo, né? Quando se começou a estudar a patrística, e se compreendeu mais profundamente os ritos que se realizavam no primeiro milênio e se viu assim, nós perdemos. Para dar um exemplo, a liturgia da palavra, né? Nós não tínhamos mais uma liturgia da palavra. E aí o concílio diz, não, é preciso que haja uma abundante mesa da palavra, né? A homilia não era mais homilia, mas era feita normalmente fora da liturgia, né? Era feita fora da celebração litúrgica e como uma pregação, normalmente com conteúdos doutrinais, morais, e não tanto tendo como fonte a Sagrada Escritura, como foi para Santo Ambrósio, como foi para Santo Agostinho e outros, né? Então, o concílio, ele, né, e vocês também aqui no Razões da Fé já discutiram amplamente isso, e podemos falar mais adiante também, mas só para dizer isso, né, que o concílio ele tem esse desejo de reformar a igreja, e ele começa pela liturgia, né, o que fala de um primado da oração, um primado de Deus nesse sentido, né? A Desidério Desiderável ela está dentro de um processo que o Papa Francisco tem desenvolvido, e é muito importante dizer, ele não faz isso sozinho, mas ele faz isso escutando seja o episcopado, seja os estudiosos na área da liturgia, que é dizer assim, nós estamos numa fase da reforma litúrgica que é chamada realmente a fase da formação, né? É uma fase em que a gente precisa não fazer uma reforma da reforma litúrgica, como se vocês pesquisam, né, muita gente acaba usando essa linguagem, né? Mas o Papa diz, não, nós não temos que reformar a reforma, nós temos que levar a reforma adiante na sua profundidade, né? Por isso, quando nós pegamos a Desidério Desiderável, nós temos ali uma visão profunda, seja da liturgia, seja da reforma, né? Porque em muitas situações nós também, e aqui é necessário também falar sobre isso, que nós, em muitos momentos, talvez a nossa geração teve menos acesso a isso, né? Mas toda reforma tem uma complexidade, e para receber essa reforma, a tendência é a gente também ser um pouco superficial. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Mas vou dar um exemplo. O que que é participação, né? Talvez em algum momento, em determinados contextos, foi entendido participar é todo mundo fazer tudo. E, na verdade, a visão de participação é uma visão mais profunda, o concílio, mas também o desenvolvimento e aquilo que o Papa nos diz, né? A participação é participar à celebração, é participar ao rito. Por isso que estar em silêncio também é participação, mas cantar é participação também, né? Responder é participação. Então, o Papa está nos dizendo que o rito da missa, a liturgia da missa, nós somos chamados a uma arte de celebrar que é uma arte de celebrar na forma do rito, né? A fórmula aqui é tudo aquilo que o rito tem como sua capacidade, como sua potência, né? Então, assim, a Desiderio Desiderave nos chama atenção para a formação que a liturgia tem condições de oferecer, que não é uma formação de conteúdos,
temos que explicar tudo, temos que fazer tudo, mas é uma formação a partir daquilo que nós vivenciamos, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a Desiderio Desideravi é um marco nesse sentido, nessa fase que nós estamos de recepção do concílio. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé, deste domingo, dia 7 de julho. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. O elogio suculento ao ponto perfeito da carne. A autoconfiança que infla e cresce igual a soufflé. O prazer exagerado de descobrir a diferença que faz o corte perfeito. A energia que vem da cafeína e quer transformar cafezinho em tiramisu. O contentamento que borbulha feito macarrão na água quando revira os olhos provando seu espaguete à Bia. O sabor indescritível de desenformar um pudim e zerar a vida. Um brinde aos drinks que você nem sabia que sabia fazer. A criatividade de inventar o novo de novo com um ovo. A cozinha vira palco. Os medos viram a página. A inesperada vontade de testar uma receita. Vida al dente. Gostoso demais. Efeito Tramontina. Já experimentou? Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe a poluição e as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Existe o desenvolvimento sustentável. Existe uma nova geração repensando velhos hábitos. Existem os bancos e existem as cooperativas. Nós somos o Sicredi.
uma alternativa para você, sua empresa ou seu agronegócio. Aliamos as suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. É com esses valores que queremos construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 7 de julho de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul, pela TV Serra. Hoje nós estamos falando sobre liturgia. Nosso convidado é o Padre Marciano Guerra, que é padre da nossa Diocese de Caxias do Sul e está em Pádua, na Itália, realizando o seu mestrado em teologia com especialização litúrgico-pastoral. O que ainda nos falta para nós podermos ver a riqueza da Sacrosanctum Concilium e podermos torná-la realidade no nosso jeito de celebrar a palavra e a Eucaristia. Tem muitas coisas que precisam ser aprofundadas ainda, né? Então, o concílio e a Sacrosanctum Concilium e a reforma é, digamos assim, uma fase desse processo em que nós estamos dentro e precisamos ainda implementar. Então, nós temos, por exemplo, um grande desafio naquilo que é concreto da celebração, né? Por exemplo, a questão do canto. O canto litúrgico, como uma expressão da Assembleia, o cantar a palavra de Deus, o cantar a liturgia, né? Os nossos músicos com uma visão de que eles estão realmente a serviço da liturgia e da palavra, né? Depois, aqui se fala muito nos estudos que se fazem aqui em Pádua sobre os códigos que a liturgia trabalha, né? A liturgia trabalha com o ser humano na sua plenitude, né? Não é uma visão de que a minha alma se aproxima de Deus, mas é o ser humano inteiro, né? E o ser humano é um corpo diante de Deus. E para se aproximar do corpo de Cristo, a gente é um corpo, né? E aqui tem uma visão de ser humano também. Por isso é um ser humano que cheira, né? Nós ainda temos, né? Talvez seja uma coisa um pouco de cozinha dizer isso, mas a gente tem ainda uma visão de que o incenso é uma coisa velha ou conservadora, né? Mas o incenso, não essas fumaças que às vezes a gente começa a tossir de tão ruim que é, né? Mas o perfume do incenso ativa uma dimensão, um dos sentidos do ser humano, que é o olfato, né? Depois o comer, nós ainda temos que crescer nesse aspecto para termos, inclusive, partículas que sejam realmente partículas em que a gente possa se alimentar, né? Concretamente. Depois, né, o escutar, né, a capacidade de ouvir, né, o olhar, né? Então, a liturgia é feita de toda essa realidade corporal e que se a gente vai reduzindo isso, né, por um rito assim meramente mecânico, né, chega ali o padre rapidinho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Mas toda uma gestualidade. A liturgia vive do corpo, né? Tem um professor aqui que ele diz assim: rito é corpo, porque é um caminhar, é um cantar, é um falar, é um ouvir, é um silenciar, né? Talvez a gente tenha, essa é uma das coisas um pouquinho dramáticas, né? Que inclusive se joga muito a reforma sobre isso, né? A falta de silêncio, né? Porque nós temos uma orientação sobre o lugar do silêncio na liturgia, mas a gente tem uma dificuldade de fazer silêncio ainda, né? A gente, quando não em todos os lugares, naturalmente, mas educar para o silêncio. Romano Guardini, né, que é um dos grandes do século XX, ele diz assim: o silêncio é o seio
de onde nasce a liturgia. Então, a importância do silêncio antes da celebração, durante a celebração, né? Naqueles momentos que é previsto. Então a gente tem muito trabalho, né? Mas não é um trabalho para dizer assim tá tudo errado. Não, ao contrário, nós temos uma grande riqueza, nós temos muita gente engajada, nós temos uma grande preocupação dos padres também para celebrar bem, para que as pessoas possam fazer uma experiência de Cristo, né, na sua vida a partir da celebração. Mas a gente também tem essa grande tarefa, né? Perfeito, Padre Marciano. E nesse processo de estudo sobre liturgia, como tu tens percebido a riqueza da liturgia no jeito de celebrar a fé nos recantos da igreja, né? Claro que tu estás localizado na Itália, em Pádua, mas certamente também com colegas de outras partes que levam a riqueza do seu jeito de celebrar também a fé. E o que nós podemos falar sobre o jeito latino-americano de celebrar a liturgia? A liturgia, os sacramentos, né, como ensinava São Tommaso, né, São Tomás de Aquino, a liturgia é propter hominis, ele dizia, né? A liturgia é para o homem, para o ser humano. E o ser humano, ao mesmo tempo em que ele é o mesmo em todo o mundo, né? Então nós somos, né, humanos, né, na África, na Ásia, na Europa, na América Latina. A gente também é muito marcado pela cultura, né? Porque a nossa relação com o corpo, com a matéria, com aquilo que nós experimentamos dentro também do contexto cultural é sempre muito amplo, é sempre muito diverso, né? Então é muito interessante porque quando a gente tem, mas isso também quem viaja, né? Olha, se a gente pensar do ponto de vista da liturgia, é só ir para Santa Catarina ou para o Paraná que a gente já vê que tem mudanças, né, no modo de estar ali, né? Então, aqui a gente tem a oportunidade, sem dúvidas, de, através dos colegas, de experiências compartilhadas, algumas disciplinas também, os professores dão mais atenção, né? Para ter uma ideia, eu fiz nós fizemos numa disciplina, nós brasileiros apresentamos aqui ah, a partir de uma análise teórica, o Santuário Nacional de Aparecida no Brasil, né? Apresentamos para toda a turma elementos de ritualidade também na religiosidade popular, né? Depois, a prova desse curso, eu falei sobre Caravaggio, né? Porque ali nós temos um modo de se relacionar com a fé, com a espiritualidade e, portanto, com a liturgia, né? Veja, por exemplo, ah, qual é a relação que os nossos irmãos africanos, sobretudo da África mais do sul, né, do sul do Saara, né? Eu tenho um colega, moramos aqui juntos, de Burkina Faso, né, para dar um exemplo muito geográfico, muito concreto. Às vezes nós vemos no Instagram ou na internet imagens de celebrações em que eles estão dançando, né? Fazem aquela apresentação dos dons, né? Apresentação das oferendas. Cada pessoa se coloca de pé e oferece algo, né? Galinha, frutas, um pouco de dinheiro, tal. É uma outra relação com o corpo, né? É um outro modo de se relacionar, né? Nós perdemos a dança, né? Que é uma coisa que nós temos registros nos primeiros séculos de que durante as liturgias aconteciam também experiências de dança, né? A gente não sabe exatamente como é, tem toda uma linguagem também figurada, mas as procissões, elas são um resquício da dança na liturgia, né? Inclusive, a incensação é um resquício de dança, porque se a gente for ver, a incensação, o sacerdote, né, o presbítero que preside a celebração, ele gira em torno ao altar. É uma dança estilizada, digamos assim, né? Então, para esses povos, o dançar é parte, eles nascem dançando,
né? Então a gente vê que depois assim, nós estamos tudo falando do rito latino, do Ocidente, mas existem as igrejas que elas estão unidas a Roma, que são católicas como nós, mas que têm outros ritos, né? Por exemplo, em que boa parte, sobretudo a liturgia eucarística, ela é feita escondida, ela é feita num lugar protegido, digamos assim, né, em que procura, através dessa forma ritual, uma visão mais profunda de mistério, né, do mistério que ali se realiza. Então, estar aqui significa estar dentro de um contexto em que a gente pode experimentar diferentes realidades, isso sim. E a gente se entende latino-americano mais ainda, né? É claro que a América Latina é muito ampla, né? Eles olham para nós, até as pessoas muito concretas, né? Quando os professores falam, eles dizem assim: vocês, latino-americanos, né? Mesmo que a gente seja de uma região italiana, né? Que tem características muito parecidas com coisas que acontecem aqui, mas a gente se sente, assim, latino-americano, né? E quando a gente vem, por exemplo, aqui nas paróquias, nas comunidades, a gente vê, por exemplo, só um exemplo, o papel dos ministérios, né? Eles, aqui, ao menos na Itália, né, na nossa região onde eu estou, eles têm ainda muita dificuldade dessa experiência dos ministérios. São muitas paróquias, por exemplo, que não têm ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística para distribuição da Eucaristia. Muitas paróquias, né? Em que o padre, ele prepara o cálice, ele sobe até o altar com o cálice na mão, como acontecia antes do concílio, e não tem ali um grupinho de ministros para preparar isso, né? Para depois, como é na maioria das paróquias, por exemplo, da nossa diocese. Então, para dizer assim, a gente vê que nós temos uma visão de participação muito bonita também nos ministérios, né? Ah, qualquer comunidade nossa, qualquer paróquia, claro, tem comunidades menores, mas as nossas igrejas matrizes, sobretudo, tem um grupo de canto, tem quem faz a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, as preces, talvez uma pessoa que fez uma introdução. São coisas para nós muito elementares, né? Ao invés aqui, dois, três ministros que ajudam a servir o altar, a distribuir a comunhão, acólitos, coroinhas, né? Essa questão da ministerialidade, por exemplo, é uma coisa muito clara, que é uma marca nossa latino-americana muito significativa. Para pegar um exemplo, né? E claro, existem esses movimentos conservadores, né? Aqui eu me coloco junto àquilo que o Papa Francisco tem dito, né, sobre isso, se a gente pega as suas falas, né, quando a gente estuda a história da liturgia, a gente vê que, na verdade, esses grupos não conservam a tradição, eles conservam uma parte da tradição que não deve ser negada absolutamente, mas que também não deve ser sacralizada, né? Sacra é a liturgia nos seus ritos, preces, do seu desenvolvimento nesses 2000 anos, mas não sacralizar 400 anos, né? Como a única forma de acessar, né, a salvação e a experiência de Deus. Isso não é ser conservador, né? O nosso, para ter uma ideia da beleza que é a reforma litúrgica, nós rezamos hoje nas nossas paróquias, nas nossas igrejas, nós rezamos através da coleta, da missa, que é aquela oração que o padre faz, a oração do dia, né? Quando ele, no início da missa, depois do ato penitencial, diz: oremos. Nós temos orações ali que elas são dos primeiros textos que temos conservados, né, que é o Sacramentário Veronese, que é conservado aqui em Verona, no norte, né, também, que são lá do quarto, mas do quinto século. Nós rezamos orações hoje que elas são do quinto século, né? Antes disso, né, a oração eucarística 2, que é aquela que nós comumente rezamos, ela é anterior a isso, né?
Então, nós temos uma riqueza hoje que isso sim é conservar. É claro que nós precisamos, repito, colocar em ato a reforma, né? Não é dizer assim, porque eu rezo essa oração, Não, a gente precisa colocar em ato, em sentido pleno, aquilo que a reforma nos oferece, né? O importante é de a gente estar com a grande igreja, né? Com a igreja do Concílio Vaticano II, dos papas, né? Que vieram depois e implementaram a reforma, né? A reforma foi começada por Paulo VI, depois João Paulo II levou adiante, né? A gente tem diversos textos que são parte da reforma que foram publicados pelo João Paulo II, inclusive o direito canônico está dentro desse campo, o Catecismo da Igreja Católica, que na parte da liturgia é excelente, né? As outras partes não também são excelentes, mas aquilo que eu posso dizer aqui é o nosso argumento. Então, a reforma, né, Bento XVI e Francisco. Então, levar adiante essa reforma é aquilo que nós somos filhos desse processo e temos esse compromisso também. E assim nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 7 de julho. Fique com a gente. Até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança
é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. O elogio suculento ao ponto perfeito da carne. A autoconfiança que infla e cresce igual a soufflé. O prazer exagerado de descobrir a diferença que faz o corte perfeito. A energia que vem da cafeína e quer transformar cafezinho em tiramisu. O contentamento que borbulha feito macarrão na água quando reviram os olhos provando seu espaguete à Bia. O sabor indescritível de desenformar um pudim e zerar a vida. Um brinde aos drinks que você nem sabia que sabia fazer. A criatividade de inventar o novo de novo com um ovo. A cozinha vira palco. Os medos viram a página. A inesperada vontade de testar uma receita. Vida al dente. Gostoso demais. Efeito Tramontina. Já experimentou? Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 7 de julho de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje é a liturgia. Então nós queremos relacionar liturgia com fé e vida e também fazer uma comparação. Se liturgia na vida da igreja é algo estático de 2 milênios atrás. E o nosso convidado de hoje é o padre Marciano Guerra, padre da nossa Diocese de Caxias do Sul, que está em Pádua, na Itália, realizando um mestrado em teologia com especialização litúrgico-pastoral. Nós podemos dizer, padre Marciano, que a liturgia, o mistério, que é a unidade do mistério pascal de Cristo, que se revela na fé da comunidade e na vida dessa comunidade reunida, ou ela seria somente uma memória estática de 2.000 anos atrás, de 2 milênios? Ela se revela na fé e na vida, nós temos que também fazê-la fé e vida, ou nos tornar nossa vida uma liturgia também, um momento de oferecimento, de entrega dos dons, ou é algo que fica parado em 2.000 anos de história? Sim, o próprio conceito de memória, né, quando nós temos nas palavras de Jesus, façam isso em memória de mim, e nós afirmamos
usamos essa palavra, né, o fazer memorial. Essa tradição nós recebemos da tradição judaica, né? Fazer memória não é só contar uma história do passado, né? Fazer memória é que aquela narrativa, aquilo que eu conto, leio, no caso nosso da escritura, ela se torna uma realidade aqui hoje, no hoje da história. Os estudos mais antropológicos, digamos assim, eles vão dizer em termos técnicos o seguinte, que a doutrina da igreja ensina isso desde sempre, né? Nós temos a narrativa, né, que é chamada antropologicamente de mito, né? Mito aqui no sentido da narrativa fundante, dos eventos fundantes, né, que para nós cristãos é aquilo que temos escrito na Sagrada Escritura, né, a pessoa de Jesus Cristo, a sua ação. Essa narrativa, essa experiência fundante, ela é possível acessar essa experiência, trazer essa experiência para o hoje da história através do rito, através da liturgia. Por quê? Porque se nós só lemos um texto, como eu pego um livro aqui, eu leio esse livro aqui, eu faço uma leitura, isso não me garante que aquela experiência ela é atualizada. Em todas as culturas, em todos os povos e também na nossa comunidade de fé, fazer memória é recontar aquela história como parte de um rito e esse rito me faz entrar naquela história, né? Quando nós não temos mais acesso ao corpo de Cristo, o corpo de Cristo era Jesus na sua integralidade. Ele viveu os 33 anos, morreu, ressuscitou e foi para junto de Deus Pai. Então, como que nós acessamos a vida de Cristo? Como que nós acessamos o corpo de Cristo? Nós tocamos o corpo de Cristo pela liturgia, né? E aí nós depois diremos, a partir da liturgia, nós aprendemos que se toca o corpo de Cristo na carne dos irmãos, né? Aqui pode ser que seja uma coisa, uma sutileza, talvez não seja, porque depois você sabe, né, Felipe, que os estudos, o pessoal se rola no chão brigando depois, né? Mas assim, através da celebração litúrgica, que é uma ação, não é uma contemplação, não é a minha alma que encontra Cristo, mas é uma ação. Através dessa ação eu consigo tocar, comer, entrar no corpo de Cristo, hoje, né? Veja que os dois, né, nesse sentido de força e de potência, principais sacramentos, né, o batismo e a Eucaristia, eles têm essa dimensão. O batismo, a gente recebe um pouquinho de água na nossa cabeça, mas devagar nós estamos redescobrindo a força que tem não só umas gotas de água, mas sermos mergulhados, né? Batismo significa mergulho, né? O batismo significa mergulhar em Cristo, né? Então, a liturgia me permite mergulhar, que é diferente de ter um pouquinho de água na cabeça, é entrar dentro do mistério de Cristo, né? E, veja, a Eucaristia é o contrário, não sou eu que mergulho, mas é Cristo que entra em mim. Isso não é um evento do passado, isso é hoje, né? E assim a gente poderia dizer muitas outras coisas. Se a gente pegar a dimensão corporal que os evangelhos nos narram, né? A mulher que toca a barra de Jesus, Jesus que faz um pouquinho de lama e toca os olhos, né? Nós temos toda uma dimensão que ela é muito corporal, e é por essa corporalidade que a salvação
é experimentada, né? Então, nós temos na liturgia, né, isso é muito o paradigma que o Concílio Vaticano II nos traz, né? Até é usado um termo técnico, porque esse é um termo ligado à cristologia, né? Que é a chamada dimensão teândrica, né? O que é a dimensão teândrica? Em Cristo, a humanidade e a divindade estão unidas de tal modo que nós não conseguimos separar essas realidades, né? Quando nós tocamos, as pessoas que tocaram a carne de Cristo há 2000 anos, elas tocaram a carne de Cristo, que era humano e Deus, né? Eles não foram encontrar Cristo num outro momento para dizer agora nós estamos tocando o Filho de Deus. Não. Quando eles tocaram a Cristo, concretamente na sua carne, eles estavam tocando o Filho de Deus. Essa é uma coisa muito profunda. A liturgia também é assim. No vivenciar uma realidade que é concreta, por isso ela é muito concreta, e essa concretude da liturgia é muito bonita, porque isso está nos grandes teólogos, isso está em Bento XVI, isso também está muito, muito claro, isso está em Francisco, mas isso está na grande tradição da igreja. Olha, quando nós cantamos, quando nós caminhamos, quando nós comemos, quando nós somos ungidos com o óleo, quando nós cumprimentamos com o abraço da paz um irmão que está do lado, são ações humanas, certo? São ações humanas. Só que essas ações humanas são o modo como se revela, se manifesta a presença de Cristo, né? Então, a liturgia é, nesse sentido, como ensina Sacrosanctum Concilium, humana e divina, né? A gente não consegue diferenciar, né? Isso é de Deus, né? Isso é claro que a gente precisa distinguir quais são ações que realmente, por isso que é importante respeitar, né, vamos dizer assim, o rito da missa, porque é no rito que a igreja prevê como sendo o rito da celebração, nesse rito se expressa aquilo que é a presença de Cristo. Por exemplo, né, nós, quando damos o abraço da paz, é muito complexo porque a pandemia também quase fez a gente perder o abraço da paz. Eu me surpreendi quando eu cheguei aqui na paróquia, para você, um exemplo muito concreto, aqui em Pádua, na paróquia onde eu estou, se dá o abraço da paz todas as missas de final de semana, todas as missas, né? O ósculo da paz, né, a gente não faz mais, né, através de um beijo, porque cada cultura também tem o seu, mas Paulo saúda os cristãos com o ósculo da paz. Nós temos esse rito do abraço da paz nos primeiros séculos como muito importante, né? E nós acabamos que perdemos isso, né, por uma série de elementos culturais, agora nós temos a higiene e tudo isso. Mas o abraço da paz, quando eu abraço meu irmão, eu experimento nele a carne de Cristo. Ele é uma revelação para mim da presença de Cristo. Inclusive quando eu sou convidado por Cristo a perdoar, a ter paciência, a recomeçar, a entender que Ele é a presença de Deus na minha vida. Isso que significa para nós que a liturgia alimenta a vida, né? Porque aqui tem o jogo de fé e vida, você tinha colocado isso na pergunta, eu fui falando mil coisas, mas o jogo fé e vida, né? Não basta, eu sei que talvez isso fique um pouco seco, mas assim, não basta levar a vida para a liturgia, né? Por quê? Porque se eu levar a vida para a liturgia, por exemplo, quando eu não gosto de alguém, nem vou entrar na fila da comunhão perto daquela pessoa. Eu vou sentar longe daquela pessoa. E se eu sentar perto, eu espero que o padre não diga para
dar o abraço da paz, porque eu não quero olhar nos olhos daquela pessoa, né? Veja, levar a vida é levar tudo aquilo que nós temos na nossa vida, no nosso coração, nossas angústias, nossas grandezas, mas também nossas misérias. A liturgia, nós levamos a vida, mas nós entramos numa outra vida. Aqui entendido que nós aprendemos com aquilo que nós realizamos. E eu estou usando todos os exemplos, não sei se você tá vendo, Felipe, todos os exemplos muito concretos, rituais, sem falar de tudo aquilo que nós aprendemos por um conteúdo, né? Quando a gente proclama a palavra, ali tem um conteúdo. Jesus me diz para perdoar, depois a homilia do presidente da celebração vai me falar sobre o perdão. Mas eu estou falando aqui que nós comemos do mesmo pão. Então, eu levo a minha vida, mas a minha vida às vezes quer jogar o meu irmão pela janela, né? Ou a minha vida me diz assim: olha, eu tenho que cuidar de mim, das minhas coisas, da minha família. Agora, se tem alguém que não está bem, se tem uma pessoa que está passando fome, se tem alguém que está morando na rua, talvez a minha vida leve isso, mas a liturgia me faz entrar numa outra esfera, né? Então, essa coisa, liturgia e vida. Tem uma sutileza aqui. Sim, a gente leva a vida, né? No sentido de que nós temos que rezar com a nossa vida, com o nosso corpo, com as nossas realidades, né? Mas, de outro lado, nós saímos também da vida para aprender com a vida de Cristo que se revela em uma comunidade de fé. Então, não é sair da vida no sentido de que a vida não é importante. Porque aqui, só para dizer, uma das fases da recepção do concílio, se diz sobretudo a segunda fase da recepção do concílio, jogou muito com isso, com a necessidade de levar a vida para dentro, né? Por quê? Porque a gente vinha de uma liturgia que não tinha, entre aspas, nada a ver com a vida, né? As pessoas sentavam, faziam a sua meditação, tinha os livros de piedade, o nosso povo ali na Serra Gaúcha, né? Como éramos talvez um pouco mais simples, as pessoas às vezes, né? Se pensar, os meus avós, por exemplo, não sabiam praticamente ler, escrever, sabiam muito pouco, então eles não liam um livro de devoção, a imitação de Cristo, ou sei lá o quê. Eles rezavam o terço, né? Mas o que acontece é que parecia realmente uma completa separação da vida e aquilo, mas tem ali o meio termo, que é dizer assim, a gente leva a nossa vida, mas a nossa vida também é elevada para uma outra realidade, né? Que isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito. Não sei se mais ou menos me... É isso, eu acho que tudo que nós fomos falando ao longo desse programa vai chegando, vai canalizando para o caminho de que a celebração da Eucaristia, a celebração da comunidade, o banquete eucarístico, ele nos deve levar para nos assemelharmos ao Cristo que se doa na cruz, o Cristo que se doa no pão e no vinho, para que nós também nos tornemos estes pequenos Cristos na vida do irmão, daquele mesmo irmão que a gente às vezes quer jogar pela janela, né? Então, que nós nos tornemos este Cristo pequeno que sabe perdoar e que possa também transformar a própria vida, mas possa também ajudar a transformar a vida do irmão a partir daquilo que nós celebramos ao redor da mesa, né? Da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia. Padre Marciano, quero te agradecer por ter tirado o teu tempo aí também, agora já concluído o primeiro ano de estudos, mas ter tirado também o teu tempo para refletir com a gente um pouquinho sobre o que tu está aprendendo aí, o que tu já levou daqui, o que tu está aprendendo aí, e também sobre o que nós podemos e devemos, então, caminhar enquanto igreja para podermos celebrar mais e melhor a liturgia. E aí eu concluo com a pergunta: como está sendo a experiência de estudo em liturgia pastoral aí em Pádua, e
Está te fazendo bem esse processo? Esses dias tu também foste celebrar, né, a solenidade de São Pedro e São Paulo em Roma, quando celebrou com o Papa Francisco. Como foi todo esse processo e, ao mesmo tempo, quais são os próximos passos até o teu retorno aqui para a nossa diocese? Olha, em primeiro lugar, é uma grande oportunidade, né, a qual eu sou muito grato à diocese, ao clero, aos meus colegas padres, né, ao povo de Deus todo, né, que permite, como outros tiveram ao longo da história da nossa diocese, essa possibilidade de uma qualificação em uma área específica que depois o objetivo, né, desse projeto, desse tempo de estudo é ajudar na diocese, na liturgia, naquilo que eu puder colaborar e gastar, né, o ministério, seja numa paróquia, naquilo que será o futuro, né, mas ajudando nesse campo da liturgia. Então, esse é o primeiro sentimento de gratidão, assim. Eu estou bem. Existe um processo de adaptação, que ele não é uma coisa simples, né? Adaptação da língua, das pessoas. Você chega aqui, não conhece ninguém, precisa conhecer todo mundo. Eu fui acolhido numa paróquia de Pádua, né? Então eu moro numa paróquia, eu colaboro aqui nessa paróquia com missas, com algumas ações pastorais, confissões, coroinhas, jovens, alguma presença na vida cotidiana da paróquia, né? Nós formamos uma comunidade, somos 4 padres que atuamos aqui, sendo que um vem no final de semana, então 3 sempre, e o padre que me acolheu aqui, ele já recebeu muitos estudantes, então a prioridade é o estudo, né? Então tem as aulas aqui são segunda, terça e quarta, e depois o resto da semana é estudo e final da semana sempre as atividades pastorais. Então é muito bom o fato de estar muito ligado ao povo, seja para aprender a língua, seja para conhecer a cultura, né? Claro que a gente tem muita coisa que a gente vai experimentando, né? Por exemplo, aqui se come muita sopa de agnoline, né? Então o pároco soube, né? A partir das partilhas que a gente comia muito em casa e na nossa região. Então, no inverno ele fazia com muita frequência, né? E a gente preparava juntos até para ele dizer assim, para você matar a saudade de casa, né? Então, assim, esse aspecto cultural que também é muito importante. Depois as oportunidades, né, de conhecer lugares e dentro de uma lógica de estudo também o fato de conhecer espaços litúrgicos, celebrações, ajuda muito a abrir uma visão da história, sobretudo, né? Então eu tive a oportunidade de ir para Roma esses últimos dias, terminaram os exames na no dia 26, depois no dia 28, eu fui para Roma para celebrar São Pedro e São Paulo com o Papa, né? A primeira vez que eu celebrei na Jornada Mundial da Juventude, quando estive, mas a primeira vez aqui no Vaticano. Então foi muito bom também, né? Poder ter essa experiência, poder estar ali. É um dia de se sentir em comunhão com o Santo Padre, então foi um momento muito bonito, muito emocionante, né? De um ponto de vista também litúrgico, porque tudo acaba sendo uma experiência que ajuda, né? E agora, então, é um período de férias. Aqui são as férias, é um período de quase 3 meses de férias, corresponde ao nosso dezembro, janeiro e fevereiro, né, ali no Brasil, então agora até o final de setembro, mas existem as programações da paróquia, nós temos atividades com jovens, eu estou também muito feliz porque vem uma parte da minha família, vem me fazer uma visita no final desse mês, eles vão ficar aqui alguns dias, então é um tempo de férias também para descanso, porque o período dos estudos, dos exames é bem puxado, não dá para brincar assim, né? Os exames, né? A gente chama os exames as provas, são feitas todas em língua italiana e aqui no Instituto são todas provas orais. Então você entra na sala e o professor vai te fazer perguntas a partir do conteúdo de todo o semestre, né? Então é um processo que para preparar também no ponto de vista emocional, o medo, né? Pela questão do italiano
que você vai aprendendo a falar no cotidiano, outra coisa é você falar um conteúdo que ele tem uma teoria. Mas, graças a Deus, consegui superar esse primeiro ano. E para o futuro, né, tem mais um ano, os cursos, né, eu tenho que fazer ainda ao todo 13 cursos, né, que são disciplinas, e se faz isso, então, em mais 2 semestres, e aí depois, então, tem escrever a tesina, né, que eu já estou começando, a partir agora das férias, já no diálogo com o professor, começando a ler e a estruturar alguma coisa nesse sentido, né? Mas o campo, né, dessa reflexão provavelmente vai ser o campo da liturgia, evangelização, liturgia e anúncio do evangelho, ou o papel da liturgia nesses processos que nós chamamos de iniciação à vida cristã, de iniciação também dos adultos, de formação. É um pouco esse o campo, né? Ainda teremos que encontrar ali o foco, mas estamos caminhando nesse sentido, que é, no fundo, a preocupação pastoral da igreja, né? De ser uma presença nesse mundo e que a nossa liturgia seja, de fato, uma força para isso, né? Não um lugar de divisão, não um lugar de afastar as pessoas, né? Que nos procuram, que buscam sacramentos, mesmo que tenham uma fé ainda frágil, né, que está dando os primeiros passos, mas que a liturgia seja aquilo que deve ser também um lugar de anúncio do evangelho para o nosso mundo, né? Também a partir do magistério do Papa Francisco, é um pouco esse o campo que eu pretendo estudar. Perfeito. Muito obrigado, Padre Marciano, por disponibilizar teu tempo para estar conosco neste Razões da Fé. Nós desejamos a você que nos acompanhou também uma boa reflexão a partir disso que nós conversamos, para que a gente possa, né, como falamos na abertura, como fomos falando ao longo deste programa, buscar conhecer mais, conhecer melhor a liturgia, para podermos nos aproximar cada vez mais do mistério pascal de Cristo. Até o próximo domingo. Fiquem bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.